Salve, salve, cafezeiros e cafezeiras. Eu sou a professora Luciana e esse é o Café com Morilas. Pega seu café e vem comigo para a gente discutir questões jurídicas que tocam o nosso dia a dia de um jeito que todo mundo pode entender. Essa semana, a gente está falando sobre o caso de um aborto realizado numa menina de 10 anos do Espírito Santo que aconteceu em agosto. Se você não viu nenhum dos vídeos ainda, volta lá que essa é uma série e já tem 2 outros vídeos. Hoje, vamos ver como são os estupros que podem gerar abortos legais no Brasil. Já pegou seu café? O estupro de vulneráveis. A revista Piauí publicou no dia 24 de agosto, numa seção chamada Igualdades, alguns dados sobre o aborto no Brasil. Neste ano de 2020, só até junho, pelo menos 642 meninas de 10 a 14 anos foram internadas no SUS para fazer um aborto, seja por decisão médica ou legal ou por complicações na gravidez. Em 2019, o SUS registrou por dia uma média de 5 internações de crianças de 10 a 14 anos para um aborto, segundo os dados do Ministério da Saúde. 10 anos atrás, a média era o dobro disso. Esses números trazem cor ao cenário de horror que as crianças brasileiras sofrem, principalmente as meninas. Então vamos entender primeiro o que é o crime de estupro. O crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal, dentro do título 4, que trata dos crimes contra a dignidade sexual, e do capítulo 1, que se refere aos crimes contra a liberdade sexual. Esses crimes foram modificados no ano de 2009. Antes, tinha uma punição para o crime de estupro e apenas a mulher podia ser vítima, já que era necessária a penetração do órgão sexual masculino no órgão sexual feminino, e uma outra punição para o atentado violento ao pudor, que era qualquer outro tipo de violação sexual. Desde 2019, o tipo penal ficou mais claro e permite uma criminalização mais eficiente. Ele pune aquele que, aspas, que é o que está escrito exatamente no texto da lei, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Quer dizer, o crime de estupro se configura com qualquer tipo de ato libidinoso ou lascivo. Não precisa necessariamente haver penetração. Foi um importante avanço, pois a violência não se configura só com a penetração do órgão sexual. Um homem adulto mostrando seu órgão sexual para uma criança é uma violência que precisa ser punida. Um abuso em que um homem insere qualquer objeto ou mesmo um dedo dentro de uma mulher também é um estupro, né? Mas e a criança? Tem alguma punição diferente se a vítima for uma criança? Tem sim. A nossa lei entende que a criança ainda não tem o seu discernimento totalmente desenvolvido para entender o que está acontecendo naquela situação. Por mais que muitas pessoas, neste caso específico, tenham se manifestado, afirmando categoricamente que a criança estava gostando porque ela demorou muito para contar o que estava acontecendo, a gente precisa entender que isso não é verdade. A lei brasileira, ela espelha muito bem essa situação. A criança confia nos adultos que ela tem ao redor de si. E se o adulto está fazendo alguma coisa, mesmo que ela não se sinta confortável, ela tende a aceitar como uma coisa natural e verdadeira. E como a maior parte dos abusos é realizada por adultos conhecidos da criança, ela não vai reclamar. Além disso, é comum que esses adultos coloquem medo na criança. Se você contar para alguém, eu vou ficar triste, ou eu vou te bater, alguma coisa assim. Eu também preciso dizer que mesmo que a criança reclame, é comum o adulto desconsiderar a palavra dela. Se a gente desconsidera a palavra de vítimas adultas, quanto mais a palavra das crianças, né? E é por isso que o tipo penal previsto no artigo 217-A, ele define especificamente o crime de estupro de vulnerável, desde 2009. Enquanto a pena para o crime de estupro contra pessoas adultas é de reclusão de 6 a 10 anos, a pena para quem estupra vulneráveis é de 8 a 15 anos de reclusão, uma pena bem mais grave. Bom, e quem é que são essas pessoas vulneráveis? Toda criança menor de 14 anos, e esse critério é taxativo e biológico.
não tem qualquer tipo de possibilidade de discussão sobre isso. A idade definida na lei presume a falta de discernimento da criança. É também alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outro motivo, não possa oferecer resistência. Por exemplo, a pessoa foi drogada. O texto da lei também é muito claro ao não levar em consideração o consentimento da vítima ou o fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente para poder excluir o crime. Então, esses critérios são muito objetivos. Então, dizer que a criança já tinha vida sexual não faz diferença nenhuma. É obrigação da sociedade proteger essa criança de qualquer jeito. Então, aí vem aquela pergunta, né? Ai, mas tem muita menina de 13 anos que já tem vida sexual ativa. Um homem que faz sexo com uma menina assim, ele não merece ser punido, porque ela sabe o que está fazendo. Será que sabe? Será que ela está fazendo isso porque ela quer ou porque ela não tem outra opção? Será que você consegue se lembrar da sua vida aos 13 anos? E se você puder, me responde com sinceridade se você seria capaz de entender o que é uma relação sexual. Se as escolas não oferecem educação sexual, se as famílias não discutem educação sexual em casa, seja por pudor, seja por medo, seja por desconhecimento, por qualquer motivo, como é que uma criança de 13 anos ela vai conseguir se defender? No caso do que aconteceu, a menina tinha 6 anos quando ela começou a ser estuprada. Será que uma criança de 6 anos tem de fato noção do que é uma relação sexual e ela tem condições de se opor a isso? Eu até tendo a concordar com a afirmação de que a criança pode sentir prazer, porque um criminoso ele é bastante manipulador, sedutor e ele vai agradar a criança para que ela não conte. E uma criança não tem condições de perceber um suborno com um doce, com brinquedos ou com aquilo que o abusador pode definir como carinho. Ela não tem condições de entender o que está acontecendo e é por isso que ela precisa de uma proteção muito mais séria da legislação. Uma novidade que foi incluída em 2018 é que o tipo da ação penal foi mudado. E eu preciso explicar um pouco melhor o que é o tipo da ação penal aqui. Uma coisa é o cometimento do crime e outra é a ação penal para esse crime ser punido. A descrição do crime está no Código Penal e em direito isso se chama direito material. Mas tem uma questão complicada que é levar esse crime para o judiciário. A ação é estudada pelo que se chama direito processual. É comum a gente saber que houve um crime, mas ter dificuldade para provar ou mesmo para processar. E é aqui que entra a novidade de 2018. Quando o Código Penal entrou em vigor lá em 1940, o crime de estupro era processado por uma ação penal chamada privada. Isso quer dizer que a vítima precisava contratar um advogado particular para processar o criminoso. Isso devia ser feito dentro do prazo de 6 meses. Esse advogado, ele tinha que fazer todas as provas e a vítima acabava ficando obrigada a reviver o crime se ela quisesse ver o agressor punido. E tem mais um detalhe. Caso a vítima se casasse com o agressor, o crime deixava de existir. Você pode imaginar quantas mulheres foram obrigadas a se casar com seus agressores? Bom, essa sistemática levava na prática à impunidade do crime de estupro. E a exposição de motivos do Código Penal mostra bem o que pensava na época e eu tô achando que parece que muitas pessoas pensam assim ainda hoje. Acompanha comigo porque isso é uma citação do que está escrito lá. Aspas. Certamente, o direito penal não pode abdicar de sua função ética para acomodar-se ao afrouxamento dos costumes. Mas no caso de que ora se trata, muito mais eficiente que a ameaça de pena aos sedutores será a retirada de tutela penal à moça maior de 18 anos, que assim se fará mais cautelosa ou menos acessível. Quer dizer, a responsabilidade é da vítima, né? Já foi dito com acerto que nos crimes sexuais nunca o homem é tão algoz que não possa ser também um pouco vítima. E a mulher nem sempre é a maior e única vítima dos seus pretendidos infortúnios sexuais. Bom, parece que a sociedade mudou um pouco e a gente não pode mais entender os crimes sexuais dessa forma.
A mulher não tem culpa por um crime de estupro, ela, não importa o que ela tenha feito. Bom, em 2009, o crime passou a ser punido por ação penal condicionada à representação. Isso significa que a vítima precisava dizer ao membro do Ministério Público, que é o promotor, que ela queria processar o agressor. Só que isso também tinha que ser feito dentro do prazo de 6 meses. Um outro avanço na lei tornou esse processo sigiloso. Antes, ele era público. Você imagina todos os detalhes do estupro que uma mulher sofreu expostos ao público. Não parece ser interessante, né? Bom, agora em 2018, houve uma nova mudança legislativa e o crime passou a ser de ação penal pública incondicionada. Então, toda vez que uma mulher for estuprada e se dirigir a uma delegacia, o Ministério Público é obrigado a processar o agressor sem perguntar se a vítima quer ou não. Veja, a mulher ela não é obrigada a ir à delegacia, mas se ela for, o crime vai ser punido por uma ação penal pública incondicionada. É o promotor que tem que resolver isso. É um avanço? Eu, pessoalmente, não seria tão categórica. Eu não sei responder isso de uma maneira muito categórica. É um avanço porque facilita muito a punição dos agressores. Mas, por outro lado, expõe a mulher que ela pode desejar não ser mais incomodada com essa situação. E ela, como vítima, vai ser chamada a depor no curso de uma ação penal, sendo exposta mais uma vez a toda a violência causada pelo criminoso. Eu quero deixar bem evidente aqui que o simples fato de contar sobre o crime já configura uma violência para a mulher que sofreu aquela agressão. E ela não pode ser obrigada a passar por isso novamente, caso ela não queira. Essa questão é bastante importante porque eu vou tratar no próximo vídeo. A portaria do Ministério da Saúde, que impõe ao médico a obrigação de comunicar o crime de estupro ao delegado, ainda que seja contra o desejo da vítima. Vem comigo amanhã que eu te explico melhor. O café já está esfriando, melhor a gente voltar para ele. Se você ficou com alguma dúvida, deixa uma pergunta aqui que no final da semana eu vou fazer um vídeo respondendo a todas elas. Aproveita, manda esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar de ver, deixa uma curtida ou uma descurtida, tá valendo também. Conta para mim a sua posição. Beijo, beijo. Até a próxima.